Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VenSeg. Meu nome é Vanderlei Clodiano, hoje é dia 25 de fevereiro e hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, sessão 18, a partir do versículo 13. Bom, o versículo 13 diz assim: Qual grande é a sua alegria pela alma que se arrepende? Bom, esses 2 dias para trás aqui na mensagem do VenSeg eu compartilhei sobre o valor das almas. Quanto vale uma alma para o Senhor? Né? Quanto ele esteve disposto a pagar para salvar nossa alma, o sacrifício de Jesus Cristo. E aqui nesse versículo está dizendo, né, que qual grande é a sua alegria por uma alma que se arrepende. Bom, e aí continuando no versículo aqui diz o seguinte: Portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. Então ele fala que devemos proclamar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento. Já que a alma é tão valiosa, nós devemos chamar as pessoas para se arrependerem, para vir para o caminho do Senhor. Bom, ele continua dizendo assim: Se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxeres a mim, mesmo que seja uma só alma, qual grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande, com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, qual grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Bom, então aqui a primeira coisa que nós devemos ver nesse versículo é que o Senhor fala de trazer. Né? E você não consegue levar uma pessoa aonde você não está. Né? Então você vai trazer, significa que você vai estar junto. Então a primeira alma que você tem que ter, a preocupação, é a sua própria. E também é a única a qual está toda a responsabilidade sobre a sua salvação. Porque você tem o seu arbítrio, você tem o seu direito de escolha, você é responsável pela sua salvação. Não dá para terceirizar a nossa salvação ou para o bispo, ou para os pais, ou para o marido, esposa. Nós não temos como transferir essa responsabilidade. Tá bom? Cabe a nós guardar os mandamentos, guardar os convênios de Deus, buscar o caminho do Senhor. Então a primeira alma que nós devemos levar ao Senhor é a nossa, né? E ele fala trazei, né, a alma. Então ele fala de trazer mais uma pessoa. Então você não vai conseguir levar uma pessoa se você não está indo para lá. Então a primeira alma é a sua, tá bom? As outras almas, né, seja aí conforme ele falou, qual grande será a sua alegria se me trouxerdes uma alma, né, e descansar com elas no reino de meu Pai. Essa alma pode ser a do seu companheiro eterno, do seu filho, bom? E ele fala que a alegria vai ser tão grande, tão enorme. Imagina quem trouxer muitas almas, né? Quem compartilha o evangelho, ajuda muitas pessoas. Então a felicidade vai ser maior ainda quando trouxer essas almas ao reino de Deus. Você poder participar, conforme eu disse, participar na obra, né, de pregação do evangelho, convidar as pessoas para ir à igreja, convidar a ouvir os missionários. Então esse é o trabalho de salvação que nós podemos fazer, dando bons exemplos. Mas cada pessoa em si é responsável pela salvação da sua própria alma. Ela não consegue transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Tá bom, aqui em Doutrina e Convênio, na seção 31, porque cada mandamento que nós recebemos tem uma bênção que nós recebemos por trás daquele mandamento. E compartilhar o evangelho, pregar o evangelho é um mandamento de Deus. Bom, e nós recebemos muitas bênçãos ao compartilhar o evangelho, inclusive milagres acontecem quando nós estamos fazendo essa obra. A gente se enche do Espírito do Senhor, muitas coisas acontecem. Mas tem uma bênção específica para quem guarda esse mandamento de compartilhar o evangelho, de pregar o evangelho. Aqui em Doutrina e Convênio, na seção 31, foi dito a Thomas, tá bom? Aqui no versículo 5, diz assim: Portanto, lança a foice com toda a tua alma, e os teus pecados te são perdoados. Então,
Nesse versículo aqui, o Senhor está dizendo para Thomas que quando ele lança a foice dele, né, como o campo já está branco para a ceifa, né, quando você está ceifando almas ali para o Senhor, você está tendo os seus pecados perdoados. Já parou para pensar nisso? É uma promessa incrível, né? Você está ajudando alguém a conhecer o Evangelho, a vir para o caminho do Senhor, e o Senhor, ele está aplicando a expiação de Cristo sobre sua vida, limpando você dos seus pecados. Então, se nós temos pecados, é só compartilhar o Evangelho que o Senhor vai limpando os nossos pecados. Essa é a bênção de compartilhar, uma bênção específica de compartilhar o Evangelho com as pessoas. Essa bênção fica bem clara também no livro de Tiago. Vou compartilhar com vocês. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e o 20. Diz assim: Irmãos, se alguém dentre vós vos desviou da verdade e alguém o converter. Então ele está falando não somente de compartilhar o evangelho com quem não conhece e quem é de fora da igreja, mas também aquelas pessoas inativas, aquelas pessoas que não estão indo mais na igreja, que elas se afastaram do caminho do Senhor. Ele está falando aqui, se nós ajudarmos essa pessoa a retornar, a converter essa pessoa, olha a bênção aqui no versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, quando você consegue ajudar alguém, você está salvando uma alma da morte, a morte espiritual, de viver afastado da presença de Deus. E você vai ganhar aqui o perdão, né, dos seus pecados, vai ser coberto, ser uma multidão de pecados. O Senhor lhe fica tão feliz, é tão valiosa uma alma para o Senhor, que ele promete que está perdoando nossos pecados quando nós fazemos a obra missionária. Então essa é uma bênção específica para quem compartilha o evangelho, para quem tenta resgatar aquelas pessoas que se afastaram da igreja. Então é um trabalho que tem uma promessa enorme. E nós, quando temos os nossos pecados perdoados, nós vamos se tornando mais dignos, nossa intimidade com Deus vai aumentando, nós vamos nos tornando mais puros. Então, é uma promessa com muitas bênçãos, tá bom? Bom, eu vou terminar a mensagem de hoje aqui com a parábola que o Salvador conta em Lucas capítulo 15. Ele conta 3 parábolas ali, tá bom? Vou pegar aqui, ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, a da moeda, né, de prata e do filho pródigo. Bom, a parábola da ovelha perdida é aquela que ele tem 100 ovelhas, né, e uma se perde, né, e ele deixa as 99 num lugar seguro, no deserto, ali no aprisco, e ele vai atrás daquela uma, né, e quando ele acha, ele coloca em seu regaço ali gostoso e traz aquela ovelha. A respeito dessa ovelha, o Senhor diz no versículo 7 lá assim: Digo-vos assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso não significa que ele ama mais aquele pecador do que as 99. Significa que aquele ele tinha como perdida aquela alma, e aquela alma foi resgatada. Então ele fica muito mais feliz de ter realmente aquele que havia se perdido. Bom, então a felicidade dele é muito grande. Então, essa é a da ovelha perdida, e depois tem a da dracma, né? O dinheiro perdido ali. A mulher, ela perde o dinheiro na casa e ela varre a casa constantemente, com muita diligência, até achar. E quando ela acha, né, aquele dinheiro perdido ali, ela fica muito feliz e chama os vizinhos para se alegrar com ela, porque ela achou o dinheiro que havia perdido, né? E a última aqui é do filho pródigo, tá bom? Que nós conhecemos a história, que o filho pródigo só volta realmente, o que a gente pode fazer é orar, porque ele está muito rebelde, o Senhor que vai pesar a mão, vai fazer ele passar algumas dificuldades e ele voltar para o nosso convívio, e nós devemos receber ele como o pai de família, de braços abertos, acolher essas pessoas que voltam, tá bom? Mas, falando sobre essas 3 parábolas, a primeira que eu falei, a ovelha perdida, todas elas são simbolizando pessoas que se afastaram da igreja. Aquela ovelha perdida, ela não era uma ovelha iníqua, tá bom? Ela não era alguém rebelde.
É aquela pessoa que enxergou uma grama mais verde do outro lado ali, foi andando e despercebidamente, quando ela vê, ela já está fora do evangelho. Então a gente tem que ir buscar essa pessoa, né? Chamar ela para a razão, trazer ela para a igreja, visitar, acompanhar, ministrar por meio de mensagem. Temos que ajudar essa pessoa. Bom, então é aquela pessoa que se desvia do evangelho por descuido dela mesma, tá bom? Ela vai achando outras coisas mais atrativas e vai acabando saindo. E tem a da dracma perdida. A dracma perdida o Senhor usa ali, né, como aquele dinheiro de valor, como uma alma. E a moeda, o dinheiro ali, ele não tem uma animação, então ela se perdeu por conta do descuido da pessoa. A pessoa que não soube guardar, e aí se perdeu, tá bom? Então, tem pessoas que se perdem na igreja por causa do nosso descuido também, de deixar de cuidar dessas pessoas. Então, nós devemos sempre cuidar, olhar por essas pessoas. Bom, e quando o Senhor fala aqui do filho pródigo, o que nós devemos fazer é orar por essas pessoas que realmente, quando a gente entra em contato, ela fala, não tenho vontade de voltar. Então, tudo que nós devemos fazer é orar por essa pessoa, que o Senhor toque, ajude ela a voltar por caminho. E quando ela voltar, a gente receber essa pessoa de braços abertos. Então, a promessa da obra missionária é essa, de que o Senhor ele vai perdoar uma multidão de pecados nossos. Então, hoje eu compartilhei com vocês qual grande será a nossa alegria quando nós voltarmos ao reino de Deus e trouxermos, mesmo que seja uma só alma. Imagina a alegria de quem trouxer muitas almas. É isso que o versículo está ensinando aqui. E eu sou grato por compartilhar essa mensagem com vocês. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Se durante essa mensagem, enquanto eu estava compartilhando, veio algum nome na sua mente, ou você lembrou de uma pessoa, manda uma mensagem para ela. Entre em contato com essa pessoa, tá bom? Faça um contato e tenta ajudar essa pessoa a vir à igreja. Deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.